Olá, pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam todos bem, estejam todos saudáveis. E hoje nós vamos, reiniciar a nossa rotina de estudo. A nossa rotina de estudo é sobre história. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo história antiga, os povos antigos, A gente viu, por exemplo, os povos mesopotâmicos, Nós vimos como os povos se estabeleceram. E agora nós estamos vendo o Antigo Egito. Então, vamos lá, Nosso estudo é sobre a África e o principal povo, ou o povo talvez mais conhecido do mundo, que é o povo egípcio, que é a civilização egípcia. Na aula anterior, eu mandei para vocês 2 videozinhos, curtos, 2 animações, espero que vocês tenham gostado, que falavam mais ou menos assim de maneira geral sobre o povo egípcio, tá? No vídeo de hoje, eu vou entrar em algumas características sobre o povo egípcio, sobre a civilização egípcia, tá? Mas eu vou tentar não demorar muito. Por quê? Porque hoje, à tarde, eu quero que vocês estudem sobre os povos mesopotâmicos, porque amanhã eu vou disponibilizar uma atividade para vocês. Que atividade é essa? É uma atividade de avaliação da aprendizagem. Não é nada demais, tá? Atividadezinha que eu vou dar uma notinha por ela, mas vocês não precisam se preocupar, porque tudo que vai ter na atividade foram coisas que nós já vimos, foram coisas que eu já coloquei para vocês aqui nos vídeos, foram coisas que vocês já fizeram na atividade. Então, vocês vão achar, com certeza, simples, vocês vão achar uma atividade fácil. Sobre a atividade, o que é que vocês vão ter que lembrar, que vocês não podem esquecer, que foi muito importante para a gente entender esses povos antigos. O que é monoteísmo, o que é politeísmo, lembra a diferença entre eles? Monoteísmo, a adoração a um só Deus. Politeísmo são povos ou religiões que acreditam em vários deuses, tá certo? Qual a importância da agricultura, por exemplo, para esses povos? Qual a importância dos rios? Qual a importância dos rios para a Mesopotâmia, para os povos mesopotâmicos que se estabeleceram ali em torno do rio Tigre e do rio Eufrates, tá? Como é que surgem as lideranças, Como é que vai surgir, por exemplo, os reis, os patesis ou os pateses? Como é que vai surgir o faraó no Egito? Então, são coisas mais gerais que dizem respeito às civilizações antigas no geral. E lembrando, também da importância da agricultura, do processo de sedentarização. O que é sedentarização? Ser sedentário é o contrário de ser nômade, ou seja, é o contrário de ficar andando e procurando, por exemplo, em cada lugar as estações dos frutos, ou o ciclo dos bichos. O que é isso, professora? É que os nômades, como a gente viu, eles não fixam morada. Por que eles não fixam morada, Eles vão andar por regiões, eles passam tempo numa região, usando os recursos naturais que tem ali, por exemplo, os frutos, a pesca, a caça. E aí, quando acaba aquela oferta de alimento, aí eles vão para outro lugar para encontrar alimento, para encontrar água e, por exemplo, caça e por aí vai, tá? Mas os povos sedentários, eles vão fazer exatamente o contrário. Eles vão fixar a morada, eles vão plantar e vão colher e vão domesticar os animais. Então, é basicamente isso que vai ter na atividade de vocês, tá certo? Não esqueçam, estudem à tarde sobre os povos mesopotâmicos e o processo de sedentarização, tá? Aí, eu vou colocar na plataforma direitinho umas paginazinhas que vocês vão estudar e pronto, e vai ser isso. Agora, eu vou falar de só dois aspectos da sociedade egípcia. Por que eu vou falar só de 2 aspectos? Porque eu quero que vocês estudem para a atividade de amanhã, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro como se forma a civilização egípcia, Como é que surge o povo egípcio? A civilização egípsia, ela data mais ou menos assim de 5.000 antes de Cristo. Ela vai se formar ali às margens do rio Nilo, tá? Egito é rio Nilo. E ela vai ficar ali. Por que ela vai ficar ali?
Lembrem-se, pela mesma lógica que os mesopotâmicos se reuniram às margens do rio Tigre e Eufrates, porque é dali que eles vão tirar o alimento, que eles vão encontrar água, é ali que eles vão conseguir alimentar os animais, tá certo? Então, nós temos esse primeiro momento aí. 5, 6 mil anos antes de Cristo, vai haver essa aglomeração próxima ali ao rio Nilo, no Egito, tá bom? Gente, o Egito é um ambiente, né, desértico. Existe uma vasta extensão de terra e de deserto, né? E aí tem aquele deserto famoso, deserto do Saara. Mas as pessoas vão se aproximar do rio por conta dessa facilidade de viver pertinho do rio. Encontra água, consegue plantar, consegue colher, consegue criar os animais. É por isso que eles vão para ali, para pertinho do rio Nilo, tá? Então, o rio Nilo é muito importante para o povo egípcio. E aí, como é que vai surgir a civilização egípcia, tá? Os povos se reúnem ali, como eu falei, por volta de 5, 6 mil anos antes de Cristo, e aquela região, o mapa do Egito vai ser dividido entre Alto e Baixo Egito. E aí o que é que vai acontecer? Por volta de 3.100, 3.200 antes de Cristo, vai haver a unificação dessas duas partes. Mas antes de ser unido, de ser unificado, de tudo virar uma coisa só, era assim: no Alto Egito já havia um imperador. O nome desse imperador é Menes, tá? Então, Menes vai ser o imperador do Alto Egito. E aí, no Baixo Egito, as pessoas vivem em pequenas comunidades. Como é o nome dessas pequenas comunidades? O nome delas é nomos. São pequenas comunidades agrícolas que vão ter líderes independentes. Como assim, professora? Mais ou menos assim. Eles vão viver de uma maneira muito simples, da agricultura, e aquele homem, uma pessoa, um homem que geralmente é um patriarca, ou seja, é um chefe daquele grupo, é quem vai comandar. Aí, em outro território ali perto, vai ter um outro nomos, ou seja, uma outra comunidade pequena, tá? Que vai ter outro chefe. Aí, mais pra frente um pouquinho, vai ter outra comunidade com outro chefe. Era mais ou menos assim que eles viviam. Então, eram comunidades, geralmente grupos de famílias que viviam de maneira simples e chefiadas, né, pelo um chefe patriarcal. O que é que vai acontecer? Por volta de 3.000 anos, 3.100, 3.200 antes de Cristo, esse rei, né, Menes, vai unificar o Alto e Baixo Egito. E aí toda a região ali vai ser uma região dominada por uma única pessoa, que vai ser esse rei. Esse rei vai se tornar o faraó. Lembram, gente, o que é o faraó? Faraó nada mais é do que um imperador, um chefe de estado, tá? Ou seja, o chefe do Egito. E aí ele vai passar a ser dono, né? O que é que o faraó, o que é que tem o faraó? O faraó, ele é considerado o dono de toda a terra, de tudo aquilo que se planta, de tudo aquilo que se colhe ali no Egito. E aí nós entramos agora, né, na segunda coisa que eu quero comentar com vocês hoje nesse vídeo. Então, a primeira é que houve a unificação. Antes as pessoas viviam em grupos pequenos, né, em uma comunidade pequena, e depois tudo vai ser um Egito que vai se transformar num grande território liderado pelo faraó, pelo imperador, tá? E agora a gente vai entrar na segunda coisa, que é a configuração social do Egito. O que é isso, professora, configuração social? Lembra da piramidezinha? É como era a pirâmide social, ou seja, como eram os grupos sociais lá no Egito. Então, a gente tem no topo da pirâmide o faraó, que é o rei, que é o chefe, que é o imperador, né? Ele vai ser a principal liderança do povo egípcio. Tá? E tudo que tem no Egito vai pertencer ao faraó. Então, em alguns casos, inclusive, o faraó, ele é confundido com um deus. Ele é considerado um deus pelos seus súditos. Abaixo vão ter os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São líderes religiosos, tá? Então, vai ter faraó, os sacerdotes.
Posteriormente, vão ter os nobres, né, os militares e os funcionários do Estado. Que é isso, né? Quem são esses nobres? Esses nobres vão ser essas famílias aí dos nomos, lembra, gente? Esses patriarcas aí, eles vão ganhar terras do faraó e eles vão se tornar nobres, tá? Então, vão ser próximozinhos ali, mais próximos do rei. E os funcionários públicos, né? Porque eles vão ser responsáveis por organizar o reino. Então, eles que vão cobrar os impostos, eles que vão fiscalizar as obras públicas, como eu expliquei para vocês anteriormente em relação à Mesopotâmia, tá? Mas no Egito também vão ter essas figuras de funcionários públicos, pessoas que vão organizar, vão trabalhar para o faraó. E mais abaixo, né, nós vamos ter os camponeses, os artesãos e os escravos. Então, quem são? É o grupo mais popular. Então, os camponeses, eles vão viver, a maioria deles, em um regime de servidão. Que é isso? É que eles vão trabalhar e parte do que eles trabalham, né, eles vão pagar como tributo ao rei. Ou seja, parte do que eles plantam, do que eles colhem, vai ser direcionado ao celeiro real, tá? Essa modalidade de servidão vai se aplicar às pessoas mais pobres, tá? Aos camponeses. Tem também os artesãos, que também pagarão impostos. Todo mundo sabe o que é imposto, gente? Então, vamos lá. O que é imposto? É uma parte que você vai pagar para o Estado. No caso, o Estado, que a gente está chamando aí, é o faraó. Vocês sabem que os pais de vocês também pagam impostos. Por exemplo, paga água, paga luz, paga IPTU. Isso são impostos. Qualquer dúvida, vocês perguntam para os pais de vocês quais os impostos que eles pagam, tá? E na antiguidade as pessoas também pagavam. Esses impostos é para que o reino, no caso, né, a civilização, ela consiga manter as obras públicas. Que obras públicas eram essas? Então, eles faziam os templos, eles faziam, por exemplo, as praças, faziam as irrigações, os projetos de irrigação, e tudo isso eram obras públicas. Mas esses impostos também serviam para dar uma vida muito luxuosa a esses faraós e a esses nobres, tá? Então, essa população pagava, trabalhava, pagava impostos e também acabava sustentando a vida, né? A vida bem luxuosa desses grupos mais ricos, tá certo? Então, por hoje é só. Eu vou comentar apenas com vocês esses dois pontos. Peço que vocês estudem para a atividade de amanhã. Não precisa se preocupar, tenho certeza que todos se sairão muito bem. Um beijo para vocês e até amanhã.